Sou feliz por ver o sol brilhar, contemplar a lua a refletir no mar, poder sentir o vento batendo em mim. É a natureza que me fez assim, assim, assim. E todo dia eu acordo de bem com a vida pra aproveitar esse dom que vem de Deus, alegria de viver, paz, saúde e harmonia, alegria de viver, amor, riqueza e fantasia, tudo que eu quero ter, paz, saúde e harmonia, alegria de viver, amor, riqueza e fantasia. De olho no mundo, com você e para você. De volta nesse domingo, no 13º programa, com muita alegria e realização, pois completei mais uma etapa que havia me comprometido. O 13, meu número no tarô. E você que está me ouvindo vai compartilhar conosco esta alegria do dia de hoje. Agradeço os telefonemas, os e-mails, toda a correspondência recebida com relação aos programas anteriores. Gostaria de avisar que vamos continuar com o nosso programa na internet e aguardo você enviando o seu telefone ou endereço para contato para informarmos o nosso programa quando for em rede nacional. Mas eu não disse uma coisa importante: vamos manter o nosso programa na internet. Você estará assistindo sempre temas interessantes e respondendo a sua pergunta de olho no mundo. Quero agradecer as flores, a atenção da minha equipe que me presenteou com este bolo com 13 velinhas, o 13º programa. De olho no mundo, com você. Alegria de viver, meu povo, minha gente. Orixás e guias. Perguntas que me fizeram por e-mail. Orixá é o ser supremo hierarquicamente quem comanda em termos de energias dos nossos guias. Por exemplo, o Orixá Xangô. O Orixá Xangô é energia do fogo, da pedra, da criação em si. Como dizem, a coroa de Zamba é Xangô. A coroa do Deus Todo-Poderoso e Único na Terra é Xangô, é o Rei, é o Senhor. Agora, todos aqueles que com seus guias recebem Xangô, na verdade quer dizer, são vidas ligadas à justiça, a comandos, a responsabilidades. Então, o orixá é a energia suprema. E os guias são manifestações das nossas vidas dentro daquela linha de segmento. A psicologia costuma falar dos pedacinhos do eu. E eu gostaria de dizer que isso para nós, em termos religiosos, seria, na verdade, os nossos guias. Nossos guias são nossas vidas? São. Ué, mas então, quando alguém recebe algum, é o mesmo algum do outro? São a mesma manifestação de atitude. Lembra que já falamos aqui sobre coração, palavra, pensamento e atitudes? São as atitudes e vivências que tivemos. Todos aqueles que em vidas passadas guerrearam em Beramá, terão Ogum Beramá. Então quer dizer que num centro pode várias pessoas incorporar o mesmo Ogum? Sim, porque são faixas de sintonias de vidas, a qual tem como ponto comum o tipo de atitude e atividades que praticaram. Bom, outra coisa também que eu queria ressaltar, porque perguntaram os meus orixás. Eu sou filha de Xangô com Oxum de Apará, já que eu comentei isso no programa passado. Nós vamos lançar mais à frente numa série de livros falando sobre o comportamento, a personalidade e os guias. Como se comporta o médium? Ah, mas eu não estou em centro, eu não quero saber disso, não.
você vai ter atitudes independente da incorporação de um centro de uma religião astral. Visualiza-se logo um filho de Ogum. Ele vai na frente, ele dá opinião, ele é mais impulsivo, ele vai abrindo os caminhos, ele se apresenta. Então, atitudes vão determinar, até numa forma de observação, o comportamento do dia a dia de vocês. Porque são nossas vidas, é o nosso psiquismo. E ele se manifesta no trabalho, ele se manifesta num jantar, ele se manifesta entre amigos, é a nossa personalidade e os guias, ou seja, as nossas vidas. Mediunidade, na verdade, não podemos esquecer que é sensibilidade. Já falamos isso em programas anteriores. Com incorporação ou não. Egrégore, guardiões e Exus, tudo perguntas que vieram para nós através do nosso site. Egrégores são guardiões. Esses nomes são mais utilizados por ordens filosóficas ou esotéricas. Mas a própria igreja, ela também tem uma luzinha vermelha, que eles chamam de senhor exposto. Repare que não há uma igreja que não exista aquilo. Na verdade, esse senhor exposto é um guardião daquela igreja. Mas nós temos o Exu. O Exu, na verdade, também é um guardião, mas na esfera astral. Ele está ligado às nossas vidas. Exu não tem chifre nem rabo. Eu não sei por que colocam imagens dessa forma. Pesquisando, por exemplo, o seu Tranca-Rua das Almas, ele foi um lorde inglês. Ele não tem chifre nem rabo. Existe a vida dele. Foi um médico que, na verdade, se revoltou contra Deus, porque toda a sua família, mulher e 2 filhos, morreram na época da peste negra e ele nada conseguiu fazer para salvá-los. Revoltado, andou pelas ruas a beber e nunca mais quis saber de Deus. Operava bêbados, operava mendigos e ele também alcoolizado. Então ele veio numa sintonia astral de guardião, de Exu, mas é um homem altamente inteligente e médico. Então, essas configurações estão todas erradas. E é por isso que no nosso livro eu vou explicar detalhe por detalhe sobre a personalidade e os guias. Macaco, cuida do seu rabo, como diz o povo. Vamos procurar entender, desmistificar para não se ter medo e não encolher a nossa energia, porque não adianta fugir, porque se meu está comigo, não está contigo, não está com outro. Cada um carrega o seu cada um. Falando de reencarnação, falamos de alma. Falamos das almas santas e benditas, que muita gente já ouviu falar, sendo de religião astral ou não. Já falamos da alma dos mortos. Já falamos que quando se morre, uma energia se desprende do nosso corpo, segundo a ciência, e que damos o nome de alma. Por falar em mortos, eu quero agradecer ao meu grande amigo, aonde estiver, que sei que é um lugar de muita luz, Humberto de Castro, Osíris. Foi chefe de ordem, alfaiate, grande alfaiate, mestre de alfaiataria do Rio de Janeiro, foi alfaiate de Roberto Carlos e de tantos artistas. Meu companheiro de jornada que já se foi da terra, mas sei que está num mundo de muita luz, de tamanha pureza e retidão deste homem. Meu eterno amigo, meu eterno amor, meu eterno respeito e minha eterna gratidão. Falamos do karma, mas não falamos do karma do país. E me perguntaram sobre isso. O país também tem seu karma, o lugar onde nascemos, a cidade onde nascemos, a família em que nascemos. Tudo isto é o macro e o micro. O karma do país é só você saber a sua história. Por que você nasceu neste país chamado Brasil? Como o Brasil foi descoberto? O que se sucedeu aqui dentro deste país? As brigas de família, Dom Pedro, os impostos, os subornos.
muita coisa que ainda acontece nesse país. Karma do Brasil. Temos que nos livrar. Lembram-se do programa passado? Que já vemos falando como sair do karma. Não repetir erros. Mas não é que nós ainda estamos repetindo? Temos que procurar agir com verdade, justiça e lucidez, porque nós não conseguimos ainda sair dessa roda. Alguns, já despertos, estão querendo sair desse sistema kármico que ele sabe que vai ter que pagar o que deve. Então, dá um jeitinho fácil. Corrupção. Dinheiros, um pouco para mim, 2 para mim, 1 para você. Problemas familiares, traições. Lembra da história do Brasil? Então, vamos pensar no karma do nosso país. Porque se cada um procurar essa correção, o país também se livra desse karma. Então, e temos o karma do país. Nós temos a astrologia do país. Temos a astrologia universal. E temos também o karma dos outros países. Que tal dar uma olhadinha no karma da Inglaterra? Que tal dar uma olhadinha no karma dos Estados Unidos? E assim vai. Mas lembre-se, primeiro o nosso, depois a nossa família, a cidade em que vivemos, o país em que vivemos, e assim vamos aumentando o universo. E a saída do karma é a libertação do despertar da consciência, lucidez, para não repetir os mesmos erros. Senhores políticos, senhores religiosos, pais, professores, psicólogos, qualquer um que se disponha a orientar ou a um cargo de chefia, não repita os erros. O karma é uma lei universal, causa e efeito. De olho no mundo e em você.
berçário de fonte de energia e de vida. Aqui Osíris tem centenas de olhos de água, essa região toda aqui. Então uma bacia, olha só, Zé, faz assim no geral. Agora imagine esse sol de dia, nesse berçário d'água, no Polo Norte, Osíris, quase lá no ápice. Você ainda encontra aqui a aurora boreal, vira para o céu, Zé, se forma aqui em cima. Aqui se vê a aurora boreal como nós vimos. Então você imagina que água sai daqui. 5.000 habitantes em toda essa região. Então não tem energia de pessoas, é natureza viva, Osíris. Isso aqui são olhos d'água. Então a água é vida. Nesse dia 12 de outubro do ano de 2004, no dia de Nossa Senhora Aparecida e no dia das crianças. Então, que todas as crianças, que Nossa Senhora, que as mulheres façam florescer dentro de si e na nossa terra uma nova mentalidade de verdade, justiça para criação e amor de um novo berço da humanidade, já que o solo brasileiro também está sendo reativado com toda essa energia, os nossos rios, os nossos mananciais, as nossas florestas, os elementais, os elementos que compõem a natureza, tudo sendo fortificado, porque nós estamos na entrada eletromagnética da Terra. Por aqui entram as energias cósmicas, por aqui entram todas as energias, vão para o centro da Terra e saem lá no Polo Sul e retornam, fazendo uma rede eletromagnética que mantém a Terra, para que ela não se perca no universo. Falamos do karma, mas uma observação. Os meios de comunicação. Não esqueçam do karma. Responsabilidade, verdade, justiça e lucidez. Não apenas os seus interesses A, B ou C. Vocês são responsáveis e terão que responder por isso, assim como todos aqueles que ocupam uma posição de decisão ou de conduzir opiniões. O karma não vai ser para a próxima, será nesta. Dentro dessa comunicação, eu quero agradecer também os e-mails que recebemos de Portugal, da Áustria, da Finlândia, da Alemanha, porque o nosso programa está na internet e viajamos o mundo inteiro. Brasileiros ou não, alguns do exterior, amigos que fizemos por essas viagens do De Olho no Mundo, nos escreveram dizendo que estava o máximo, que interessante. E aqueles que não entendem de religião astral, como algumas dos nossos amigos por onde estivemos, entendem um pouco de português e acharam explicações interessantes, mesmo que eu tenha falado algumas coisas que só brasileiro vai entender. Quero também ressaltar neste momento o agradecimento ao pessoal de Salvador. Aqui nós estamos no Ilê-Axé, Oiá, Mabé, Omi. Sou sacerdotisa afro-brasileira, credenciada pelo Pelourinho, pela Federação, número 373. Por coincidência, não é que dá 13 novamente? Como falei nos nossos primeiros programas lá atrás, eu tinha várias formações, inclusive tendo atingido o grau máximo em ordens e etc. e tal. Só para que nesse 13º programa tudo fique muito claro. E o meu respeito a todas as religiões e filosofias, porque todos somos filhos de Deus, inclusive o diabo, que para mim é o que está dentro de você. Exu não é diabo. Continuando, vocês podem observar aqui, ó, essa borboleta linda. Eu adoro borboletas. E descobri, junto a pesquisas científicas, que a cobra só teme a um bicho, a borboleta. Que interessante!
por que cobra teme borboleta? Vão verificar isso. E vocês vão ver que verdade, justiça e lucidez, cobra teme borboleta. Será que é a consciência de traição? E a borboleta, a libertação, que sai de uma larva, que se transforma num casulo e quer a sua libertação? Comecei meus estudos muito cedo. Aos 14 anos já estava em pesquisas e acompanhamento, pois o meu objetivo nesta encarnação era entender o plano astral, essa malha fina que enrola todo mundo, porque é o mundo das emoções e das nossas vidas e do nosso psiquismo. Entendendo o plano astral, pude compreender a alma humana, como as pessoas podem agir ou reagir, de acordo com as suas experiências, seu nível de evolução, as vidas que tiveram, as experiências que adquiriram. Portanto, me sinto bastante realizada por cumprir o meu aprendizado, a alma humana, o plano astral. Tantas pessoas com tantas culturas estudaram tantas religiões e filosofias e ficaram com o pé de barro. Por que pé de barro? Porque o plano astral é o mundo das emoções. E você pode saber muito, mas se não quis entender ou o achou pequeno e obsoleto, esqueceu do seu pé. Lembra aquele programa que eu falei que vocês não olham nem para os seus pés? São suas emoções, é tudo o que sentimos, são aqueles que gostamos, é o meio em que vivemos, é o que nos faz turbilhonar em energias. E vocês achavam que o plano astral era obsoleto. Eu, em outras vidas, não cheguei a concluir, mas nessa eu consegui completar. O plano astral, a alma humana, esta malha fina de emoções que enrola tantas pessoas por desconhecimento e medo. Essa frase que vocês estão vendo aqui, não me inveje, trabalhe, eu recebi de um grande amigo do astral, José Pilintra Malandrinho, há muitos anos. E eu estou trabalhando, hein? Nós estamos agora com a série de livros que vai se chamar O Mundo das Emoções. É uma série. O primeiro será a personalidade e os guias. Escreva para nós, para que possamos também comunicar a vocês o lançamento desses livros. Vamos falar de astrologia, de karma, todos os assuntos que vão envolver o plano astral, o ser humano, a alma humana, o mundo das emoções. A chave que faltava para abrir a sua porta para a lucidez. Dizendo para mim assim, a vida é assim, nem sempre o que parece é. Minha palavra Você e o meu pensamento, pois eu sou mulher. Ah, ele é meu amigo Zé. Esta foi uma música que nós fizemos para o seu Zé Pilintra Malandrinho. E colocando o chapéu para ficar bem parecido com o seu Zé. Vocês queriam conhecer? Bom, dentro das minhas pesquisas, seu Zé Pilintra Malandrinho nasceu no Nordeste brasileiro e veio aqui para o Rio Antigo, na época de Chiquinha Gonzaga. Foi amigo de Chiquinha Gonzaga. Muito, como ele diz, ele agradece pelas ajudas que ela e muitas das amigas de rua dele puderam dar para que ele completasse seus estudos. Porque o seu Zé Pilintra Malandrinho, em sua última encarnação, conseguiu se formar em advogado. E aqui está o Exu tipicamente brasileiro, ou seja, a alma do malandro brasileiro carioca, porque este é o povo brasileiro, alegre, descontraído, amigo de todos e sem preconceitos, amigo dos amigos, mas que não aceita a traição. Porque esse foi o karma que o Brasil também carregou, de família. Seus pais tiveram que vender as suas irmãs, inclusive, para não passar fome no Nordeste. Às vezes ainda acontece isso hoje. E ele veio para o Brasil sem eira nem beira, como tantos nordestinos vêm.
Então, seu Zé Pilintra Malandrinho é a alma daquele brasileiro sofrido. Por que eu disse que ele é o único Exu brasileiro? Porque todos os outros são orixás, personalidades de guias, trazidas, na verdade, da África. Ele foi o primeiro. Ao meu amigo Zé, meus respeitos. E a todos os boêmios, a Lapa, o Rio Antigo e o Rio Atual. E ao grande Exu brasileiro, que na verdade se fez carioca, mas era nordestino, como todo nordestino contribuiu para o Brasil inteiro. Os meus respeitos, o meu amor, a minha gratidão a todo o povo astral e ao seu Zé Pilintra Malandrinho. Ele é o meu amigo Zé. Nesse nosso 13º programa, De Olho no Mundo, agradecendo ao Plano Astral, a todas as vidas, entidades e a seu Zé Pilintra Malandrinho. Pretendemos estar em rede nacional, mas vamos estar com vocês na internet. Toda semana, ligue, escreva, e todos os espiritualistas de todas as ordens, vamos nos unir e trabalhar com verdade e justiça, dando espaço para todos. Todas as religiões e todas as filosofias. Com amor, respeito, lealdade, fidelidade. Aos meus amigos e a Humberto de Castro. Sou feliz por ver o sol brilhar, contemplar a lua a refletir no mar, poder sentir o vento batendo em mim. É a natureza que me fez assim, assim, assim. E todo dia eu acordo de bem com a vida pra aproveitar esse dom que vem de Deus, alegria de viver.